Vamos falar sobre a eleição do Trump. Todo mundo tá sabendo aí, a não ser que você more debaixo de uma pedra numa caverna na Lua, que o Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Se não me engano, foi o segundo presidente a ser eleito para dois mandatos não consecutivos. Não consecutivos. Porque entre o primeiro e o segundo mandato dele teve a vitória do Biden. Eu tenho vários pensamentos sobre essa eleição, por que ela aconteceu, mas enfim, eu vou falar primeiro da coisa que me preocupa sobre a eleição do Trump em relação ao Brasil. Vamos puxar aqui uma matéria do The Guardian sobre a proposta econômica Fiscal, dele. econômica dele. Isso daqui que tá me preocupando, tá? Em relação ao Brasil. Por quê? A proposta do Trump, obviamente, isso tudo aqui foi dito, tipo, en passant, não é igual no Brasil que você publica um documento com as suas propostas e coisas, tipo um projeto, né? Muita coisa é tirada de coisa que o Trump disse durante a campanha dele e tal. Isso daqui tá sendo traduzido pelo Google Translate, então não me cobre aqui se eu estiver muito errado. Uma coisa que ele quer fazer, primeiro, é abaixar o imposto corporativo de 21 para 15, tá? Diminuir o imposto das corporações nos Estados Unidos, que ele quer beneficiar as empresas que produzem nos Estados Unidos. É a história dele do American First, né? Mas na verdade é um nacionalismo econômico. E para pagar, né? Porque obviamente se você tirar o dinheiro do imposto corporativo, você tem que buscar ele de algum outro lugar. Trump diz que pagará pelos cortes de impostos impondo tarifas sobre produtos estrangeiros que entram nos Estados Unidos. E lançou a ideia de uma taxa de 60% a 100% sobre produtos chineses e uma taxa de 10% a 20% sobre produtos do resto do mundo. Isso é um problema sério, principalmente para os brasileiros, né? Porque os Estados Unidos, você, querendo ou não, é o segundo maior parceiro econômico do Brasil depois da China. Eu não sei como esses números estão agora, mas até da última vez que eu verifiquei era. E o Brasil depende dessas exportações para os Estados Unidos. Obviamente que o Trump vai ter muita gente que apoia ele no Brasil por uma questão de identidade política, né? Porque existe muito essa coisa hoje da política pensada em termos de identidade, né, o meu lado contra o seu lado, mas não necessariamente em termos de interesses econômicos. Mas isso daqui, se ele implementar esse tipo de coisa, essa política nacionalista, e já criticaram ele, né, e ele falou assim, não, chamam isso de nacionalismo econômico, eu chamo de America First, América primeiro. Isso vai afetar o Brasil, vai afetar as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Isso é preocupante, porque a gente vê que na direita, apesar da direita em termos modernos, ter se vinculado com liberalismo econômico, essa coisa de Estado pequeno, liberalização do comércio, não intervenção e coisas do tipo, não são todas as posições de direita que são desse jeito. Obviamente, não tem uma ligação necessária entre o liberalismo, a liberalização econômica e posições de direita. A gente pode dar o exemplo do Brasil aqui, que durante o regime militar teve um governo que era claramente de direita, mas adotava as posições de nacionalismo econômico no Brasil, controle de preços, investimentos e coisas do tipo. A gente vê essa outra posição aqui, que é uma posição nacionalista. Toda a lógica disso daqui é que você subindo impostos, você força empresas estrangeiras a terem que estabelecer os processos de fabricação delas, de produção delas, dentro dos Estados Unidos, para escapar dessas taxas. E você traz empregos para dentro dos Estados Unidos. Essa é a lógica. O Brasil opera desse jeito também. A lógica foi por muito tempo e em parte até hoje das nossas taxações de importação. Isso é um problema, porque você não consegue mudar os sistemas de produção do dia para a noite. Existe todo um curso de infraestrutura, de logística que foi estabelecido para esses comércios entre países, por isso que a gente tem hoje fabricações que são extremamente complicadas, né? Você quer produzir um eletrônico, você vai pegar seu processador de um lugar, você vai levar para outro lugar para ser colocado na placa-mãe, aí você vai levar para outro lugar para ele ser colocado junto num produto final, com uma bateria que vem de outro país. Todo esse tipo de coisa. Tem vários países envolvidos nessa produção. De fato, esses países todos se beneficiam disso. Mas as estruturas que demoraram tempo para ser montadas, que demandaram bilhões de investimento. Você não pode, assim, subir o imposto e esperar que essa coisa vai mudar do dia para a noite. Não só isso. Isso quer dizer que essa estrutura tem que ser construída nos Estados Unidos, com um custo muito alto também. E acaba gerando um preço mais alto para o público do mercado doméstico, público americano. A gente vê isso no Brasil, porque as altas taxas de impostos de importação, não estou necessariamente aqui criticando todos, você tem que ver caso a caso, né, o que é justificável e o que não é, elas aumentam o preço em geral que os brasileiros pagam no mercado doméstico, isso é óbvio, até do produtor local que está sendo beneficiado porque está tendo uma reserva de mercado, o mercado dele protegido, obviamente ele vai subir o preço para te vender no máximo que ele puder. Então assim, tem todo um problema disso, isso pode gerar recessão pesada no primeiro momento. Esse custo de mudança primeiro prejudica os Estados Unidos,
porque agora você tem um americano tendo que pagar mais caro, porque ele precisa consumir o produto. A produção não muda da noite para o dia. Vai continuar vindo da China, vai continuar vindo do Brasil, vai continuar vindo de outro país. Só que ele está pagando mais de imposto. E o imposto, obviamente, é ele que paga. O importador nos Estados Unidos vai ver o valor do imposto e vai repassar para o preço. O duro é que na campanha do Trump, isso não ficou claro. Tem um monte de vídeo em inglês que a gente acompanha aqui, da galera achando que quem ia pagar o imposto é a China ou é o Brasil, sabe? Eles achavam que era o país que exportava que ia ficar com esse valor. Aí foram seco falando, nossa, olha a coragem do... Gente, se fosse fácil assim, todo mundo fazia isso, né? O que acontece? Nos Estados Unidos, é uma coisa que existe, eles têm uma visão saudosista dessa época. Tem uma época de ouro nos Estados Unidos, que é exatamente essa em que a classe média trabalhava nas fábricas. A classe média era o pessoal que trabalhava na montagem das coisas, no chão de fábrica. E eles tinham uma vida boa, com salários altos e coisas do tipo. Era uma vida confortável, sabe? Você podia, com seu emprego de fábrica, comprar uma casa, cuidar da sua família e tal. Obviamente que os tempos mudaram, né? Parte mecanização, a gente discutiu isso em outro vídeo, parte também porque os empregos foram para o leste asiático, boa parte deles, porque lá os salários são muito mais baixos. E eles olham isso como uma tentativa, existe muito uma romantização disso, como se você pudesse voltar a essa época. Obviamente que não, as estruturas de custo, de pagamento no mundo mudaram completamente. Os eixos de produção, os centros de pesquisa. A complexidade da produção do que é produzido. Exatamente. A coisa é bem mais complexa e você, para manter as coisas num preço baixo, você tem que explorar da melhor forma possível toda essa cadeia produtiva disponível no mundo para você tentar fazer um produto mais barato. Isso vai ser complicado, porque vai aumentar os preços nos Estados Unidos, eles já estão sofrendo com inflação, e vai ser complicado para o brasileiro. Eu acho que vai ser complicado para todo mundo que tem negócios com os Estados Unidos. O Canadá também já está se preparando para o tranco. O Canadá não só está preparando também para o fluxo de imigrantes, que é outra coisa também, que é o combate dele à imigração. O que acontece é que o Canadá está esperando que boa parte desses imigrantes que estão nos Estados Unidos agora, que podem começar a ter um problema, o status dele revisado, porque tem muita gente que está pedindo asilo, tá? Boa parte dessa galera aí de asilo político. Essa galera está vindo da Venezuela, alguns países da América Central que estão em certos problemas, do norte do México também, que tem problema com coisa de gangue, enfim, violência e tal, estão aplicando para asilo. O Canadá tema que essa galera suba para cruzar a fronteira e pedir asilo no Canadá. Mas enfim, então essa é a minha preocupação principal, principalmente porque eu sou brasileiro, tá? Obviamente que a gente vive em função do Brasil, apesar de morar no Canadá, né? Estamos produzindo conteúdo agora para brasileiro, a gente trabalha com marcas que vendem para brasileiros e coisas do tipo, e nossa família está no Brasil, os nossos amigos e tudo, a gente fica preocupado. Então eu espero que isso não aconteça. Tá? Eu espero que isso seja uma bravata do Trump, tipo, do nível de vamos construir o muro e fazer o México pagar pelo muro, né? O México nunca pagou um centavo por nada. Só que agora o poder de fogo dele tá muito mais... agora... A vitória não foi só do executivo, ele tem a Câmara, a Corte, ele tem o Senado... Quando diz que a Corte é porque a Corte de maioria conservadora. Ele tem o queijo e a faca na mão. Então essa é a minha preocupação com o Brasil. Obviamente a gente não pode, quando a gente vai falar de economia, a gente não pode simplesmente separar as coisas em time, direita e esquerda, essa coisa meio identitária que a gente está fazendo agora. Tem muita gente celebrando no Brasil a vitória do Trump, mas a gente tem que olhar de forma pragmática para a economia. E o Trump, eu vou falar para vocês, ele só vai ver da perspectiva da economia americana, ele não está preocupado com o bem-estar do brasileiro. Aliás, ele... Eu não sei nem se quando é americano. Não, eu tô falando assim, e nem deveria, tá? Ele é presidente dos Estados Unidos, ele tem que agir para o povo dele. Da mesma forma que a gente espera que o presidente brasileiro se preocupe com o bem-estar dos brasileiros. Isso precisa ser muito dito, porque a galera compra umas bandeiras e umas causas e não pensa nisso. Aí, assim, o que você mais ouviu na campanha, vocês estão preocupados com o Trump, mas a Kamala também é a mesma coisa. Tipo, é lógico que eles, qualquer um que ganhasse, ia ter como os Estados Unidos o principal interesse. Eles são presidentes dos Estados Unidos. Aí a galera fica numa idealização de que vai ter, não vai ter, mas apesar de não ter, considerando isso, o Trump era um desastre considerando isso, entendeu? Não, a grande questão da Kamala, vamos falar assim, presidente dos Estados Unidos nenhum é bom para o Brasil, tá? Ele é bom para os Estados Unidos. Uma vez que a gente tiver qualquer conflito de interesse com qualquer coisa nos Estados Unidos, eles vão usar o poder que eles têm para usar com a gente. Seja republicano, seja democrata, não interessa. Mas a grande questão disso tudo é que o Trump já tinha declarado essas posições dele, esse plano dele, de aumentar a taxação de importações. De uma vez que ele fala disso, o Brasil exporta para os Estados Unidos. Ele não vai falar assim,
Não, os brasileiros são meus amigos brasileiros, ainda mais os brasileiros têm vários interesses conflitantes com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é um grande produtor de produtos carne, agrícolas. Né? Obviamente que tem todas as outras coisas que você pode falar do Trump, ele vai ser um problema, porque existe um problema para todo mundo que o Trump tem um nível de imprevisibilidade grande. Aliás, além de todos esses que a gente poderia falar dele, isso é muito difícil, por exemplo, se você trabalha com investimentos, né? Independente da política que um governo vai adotar, você quer uma coisa que seja totalmente previsível, né? Para você fazer seu plano a longo prazo. Com o Trump isso é complicado também. E saiu aqui um estudo, inclusive, isso daqui é para os gamers, tá? A Tech Tudo reportou nisso, que é o seguinte: Donald Trump propõe tarifas que podem encarecer videogames até 40%. Esse que é o problema, por conta do negócio dele que ele tá na guerra comercial com a China e ele quer aumentar as tarifas, a gente entra num pequeno problema, porque os videogames são, até onde eu sei, né? Eu não olhei ainda onde que é. Eu tô com o meu PlayStation 5 Pro e não vi o made in dele ainda, mas eu acredito que deve ser feito na China. Se você tarifar os produtos vindo da China, aí falar, não, vão transferir a produção para os Estados Unidos. Mas está produzindo na China porque é mais barato que nos Estados Unidos. Eu vou produzir nos Estados Unidos, você vai repassar esse valor. Esse é o grande problema. Não, você tem que criar a plataforma industrial ainda. É o grande problema do americano, que é isso eles querem ter os empregos de manufatura de fábrica, mas ninguém quer pagar $5.000 no smartphone. Não que a Apple não queira cobrar, se eles pudessem cobrar, mas estou dizendo, ninguém quer pagar. Então, tipo assim, se você transfere a produção, exatamente todos esses bens de consumo que deixam sua vida melhor hoje em dia, aos quais você tem acesso por um preço muito baixo, e vão concordar. A galera criticou, por exemplo, o preço do PlayStation 5 aqui, que é $700 nos Estados Unidos. Do PlayStation 5 Pro é caro comparado com o PlayStation 5, né? Então fica aí por torno de 500, até menos que isso, 450, você acha. Mas é um milagre da modernidade que a gente tenha esse nível de tecnologia por esse preço. A gente está falando ali de um processador que é feito numa base de 6 nanômetros, com transistores que tem o comprimento de alguns átomos, uma coisa extremamente complicada de fazer, que eu não imaginaria. Aliás, se você fosse pensar racionalmente, você não pensaria que o ser humano seria capaz de produzir o treco em massa. Ia ser um treco que ia ser produzido em algum laboratório ultra sofisticado do governo em algum lugar, ia ter um só dele. Não, isso é feito em massa para crianças jogar videogame. É uma coisa assim, é absurdo quando você pensa disso. É extremamente acessível. Mas parte dessa acessibilidade é que você pode explorar esses mercados nos quais o custo de produção é muito baixo. E você quer ter acesso a esse preço. Mas o americano não faz as perguntas. Ouve o cara prometendo que vai fazer, que vai acontecer, e não pensa em tipo, como? Sério, gente, uma galera acreditou que quem ia pagar essa alta da tarifa é o produtor na China. Eles ficaram com essa mensagem na cabeça. E eles não consideraram isso. Então, assim, o impacto inflacionário vai ser alto. O americano quer pagar barato, ele quer ter o emprego, ele quer ganhar bem, ele quer pagar barato e ele quer consumir tudo. E não dá pra amarrar essas 4 variáveis. Não dá. Eu tô comentando isso aqui porque, tipo assim, a galera perguntou o impacto do Trump. Acho que o impacto imediato pro Brasil é se ele mudasse a política tarifária. Porque se ele quiser taxar mais ainda as importações brasileiras para os Estados Unidos, tá? Ou as exportações brasileiras para os Estados Unidos, obviamente que a coisa vai afetar o Brasil, nosso segundo maior parceiro econômico. Isso é a primeira coisa que você tem em mente. E a coisa que diferencia ele da Kamala, pelo menos nesse sentido. Estou dizendo não que a Kamala fosse muito melhor para o Brasil, como eu falei já, o presidente dos Estados Unidos vai se importar com os americanos. Toda vez que alguma coisa nos Estados Unidos entrar em conflito com alguma coisa no Brasil, eles vão proteger dos Estados Unidos. Esse é o denominador comum, você já conta com isso, mas entendeu? O problema do Trump é essa promessa de aumento das tarifas, que vai impactar, se entrar do jeito que ele está falando aqui, as exportações brasileiras.